Então, ela vai fazer a apresentação mais prática hoje e a gente vai fazer igual nas aulas, né, Ítalo? Pode Isso, perguntar durante a evento. apresentação, para ela ir já respondendo, já fazendo a apresentação de acordo com que vocês têm dúvida. E aí eu vou já chamar a Jaine mesmo e avisar que vai ser gravado, né, Ítalo? Isso, muito bem, bem lembrado. Obrigado. Então, fique à vontade, Jaine. E muito obrigada de novo por aceitar o nosso convite pela segunda vez. Eu vi sua live também que você fez, né? Sobre orçamento, você fez uma, tá lá. Depois você pode compartilhar com a gente que a Pois é, gente. o link aí, né, para a gente comentar aqui, Vou, Jaine. vou Legal. mandar. Está gravado É. no canal da BIMPE. Ah, que Eu ótimo. consigo Olha, até resgatar aqui e colocar no chat. Vou pôr. pode. Isso, por favor. Bom, gente, agradeço demais a professora Jaine, engenheira, orçamentista, conosco aí hoje. Vou pedir aos colegas Joel e Túlio para desligarem o vídeo, para que a gente possa ter uma melhor banda, porque a Jaine vai mostrar ali o Revit, vai mostrar o Orsabim, e certamente vai, né, consumir um pouquinho aí da banda de internet. Seja bem-vinda, Nilmara, que bom ver você aqui também. Eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Caetano, te cumprimentei, Caetano. Seja bem-vindo. Movimentou sim, obrigado. Muito bem, então estamos em casa. Jaine, como mineira honorária, sinta-se em casa também, tá bom? Fique à vontade, a palavra é sua aí, por favor. Obrigada. Sou louca para conhecer a terrinha, né? Quem sabe quando a gente passar por essa fase que a gente está passando, né? Esse 2020 tão diferente, eu É, tenho de conhecer vocês aí pessoalmente. não, vem sim, o pessoal vai gostar muito. Jaine, eu só te peço também você se apresentar, né, sua empresa e tudo, porque temos alguns convidados aqui hoje que não conheceram você através da Maíra lá na entrevista. Então, eu vou passar a palavra para você e você já pode começar a sua aula, tá bom? Joia, muito obrigada. Obrigado, sucesso aí. Eu estou aqui, qualquer coisa pode chamar. Obrigada. Gente, eu coloquei na prestação, preparei a minha prestação também, mesmo sabendo que vai ser uma coisa mais prática, mas eu até achei que todo mundo aqui já me conhecia, mas na prestação eu vou falar também um pouquinho sobre mim. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Para a gente começar. Diz que vocês me deem o ok. Tá conseguindo enxergar a tela? Alguém Sim. pode me dar ok? Sim? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um pouco mais de prática, né, do orçamento BIM. A gente vai trazer hoje uma visão mais dentro do OrçaBIM, que é o plugin da Orça Fácil. Eu vou falar uma coisa, mas eu vou me apressar primeiro, como o professor Italo pediu. Eu sou Jaine Monteiro, eu tenho 8 anos de construção civil. Desses 8 anos, 6 anos eu trabalho com orçamento de obras, então aí orçamento foi uma área que me escolheu, vamos dizer assim, e cada vez mais eu estou mais enraizada, mais apaixonada. E desses 6 anos com orçamento, há 4 anos atrás eu conheci o BIM, aqui em Recife, eu conheci o pessoal da BIMPE antes de ser associação, então assim, me apaixonei, então desde então eu venho tentando casar esses dois mundos, né, de orçamento com o BIM, que é o nosso chamado BIM 5D. Eu também sou especialista em Revit avançado, o chamado aqui em Recife Revit Ninja. Eu sou membro da BIMPE também, eu estou fazendo parte desse fomento aqui, esse movimento de BIM. Aqui em Pernambuco, a gente está começando a ter resultados agora mais expressivos, né, com essa parte de lives, essa questão do online permitiu a gente avançar mais enquanto associação. Também sou participante do grupo de estudos da BIMPE, faço parte também de grupo de pesquisa sobre BIM e orçamento do IFPE Campus Recife, e também sou conteúdo nas redes sociais. Então, eu estou aí no Instagram, estou no LinkedIn, sempre que eu posso, eu estou compartilhando tanto um conteúdo assim mais denso, mais elaborado, quanto compartilhando minha rotina mesmo, meu bastidor, enquanto profissional de orçamento, profissional de engenharia civil, né?
E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o acesso ao plugin do Orsabim, a gente vai conhecer um pouquinho do plugin, então, assim, porque foi muito rápido na outra apresentação, a gente vai dar uma olhadinha como a gente escolhe o banco de dados, a gente cria um orçamento, cria um EAP, coloca as quantidades, vê aí que tem alguns critérios de vinculação, né, porque muito se fala em vincular quantidades, mas a gente vai ver que não é tão diretamente assim. Uns filtros de critérios que eu vejo também poucas pessoas falando por aí, o vínculo da EAP com o modelo, e a gente vai ver alguma parte de relatórios no final, mas assim, vai ser bem um macro mesmo. Antes de entrar na apresentação propriamente dita, deixa eu só esclarecer um termo aqui, porque a gente fala muito de BIM 5D, né? E as pessoas ainda confundem um pouco os termos, porque eu falo que ainda o BIM, ele é um mundo muito a ser desbravado para a gente, e há termos de orçamento no BIM mais ainda, né? Então, assim, existem muitas dúvidas. Então, o que acontece? Existem duas coisas que são diferentes, um pouco diferentes, né? Que é o orçamento BIM, é uma coisa, e o BIM 5D é outro, né? Quando a gente fala de orçamento BIM, a gente está falando de orçamento vinculado ao modelo BIM. Que é isso que a gente vai ver hoje e que provavelmente vocês têm visto nessa disciplina no curso. Já o BIM 5D, a gente pode falar que é como se fosse a soma dos Ds. Então, eu tenho um 3D, que ele é meu modelo geométrico, é o modelo que me dá as informações. Eu tenho um 4D, que é a questão do prazo, a questão do planejamento, e eu venho com o 5D, que é a questão do custo do orçamento. Então, o BIM 5D, ele seria aí a síntese do 3D mais o 4D mais o 5D, que é linkando esse fluxo entre o físico, o prazo e o custo, né? E o que é importante a gente lembrar, né? Coisas que a gente até falou na outra aula, mas é muito importante bater nessa tecla quando a gente fala de orçamento BIM, que é a gente começar a mudar a cultura, enraizar para a questão da presença do orçamentista desde o início do ciclo do projeto BIM, né? A gente está acostumado aí com a gente orçamentista, a gente entra em cena quando o projeto já está pronto, então a gente vai precisar construir uma nova cultura de todo mundo tá trabalhando junto, de forma colaborativa. O orçamentista, ele vai ter voz dentro da modelagem, então ele vai poder dizer para a equipe de projetos, para o arquiteto, o que é importante, o que é que interfere na hora de orçar e que é importante considerar na hora da modelagem, né? É importante também o orçamentista ele ter algumas noções de modelagem, então, assim, até eu, quanto orçamentista, eu sempre procuro estar praticando, por isso que eu fui até em busca, assim, a gente sabe que BIM não é só Revit, mas eu fui em busca do Revit, foi uma escolha minha, por ser, enfim, mais usado, mais conhecido que eu trabalho, e, assim, para ter noções de realmente de como se modela, porque se eu, enquanto orçamentista, eu vou opinar na modelagem, então eu preciso ter aí um mínimo de noção de como se modela, quais os tipos de parede, quais os tipos de esquadria que eu posso modelar, quais as formas, como eu coloco informação, para a gente poder estar conversando melhor com projetos, né? Outra questão importante é a gente conhecer o modelo que a gente está orçando, então, assim, tomando como base que a gente falou, nessa nova cultura, o orçamentista ele vai estar junto com o projetista, junto com o pessoal que vai modelar, então, subentende-se que ele vai conhecer o modelo. Caso não, caso chegue um modelo para você orçar, então, assim, para um tempo, estuda esse modelo, olha essas famílias de como foram modeladas, olha como estão essas informações, e eu falar aí também, né, foco sempre na informação, tanto quando a gente fala de modelagem, quanto de BIM, quanto de orçamento, essa é a estrela principal, e entender e mapear seus fluxos de trabalho. Então, quando a gente fala de um orçamento BIM, o fluxo seria o ideal, né? Conhecer o modelo, criar o orçamento EAP dentro do software ou do plugin que você escolher, hoje a gente vai ver aqui do Orsabim, fazer os vínculos dessa EAP ao modelo e gerar os relatórios. Existem algumas particularidades
mas aí é questão de prática realmente, de exemplo. Por exemplo, tem pessoas que preferem criar toda a EAP e depois sair vinculando todos os itens, ganhar mais produtividade assim, ok. Tem gente que prefere, no único item ali, já coloca dentro da EAP, já vincula o modelo, já estuda aquele item, já deixa tudo redondinho e passa para o próximo. Enfim, são particularidades que, assim como no orçamento tradicional, cada um vai ter a sua forma aí de trabalhar, né? Vamos agora para a aplicação. Eu escolhi aqui um modelo que eu até estou trabalhando ultimamente, recentemente, estou com essa missão, que eu até abri aqui. Esse é um empreendimento residencial, tá, gente? De alto padrão. É um projeto de lofts, onde a gente tem um empreendimento composto por semienterrado, térreo e mais uns pavimentos. Deixa eu carregar o modelo. Enquanto está carregando, deixa eu mostrar aqui para quem não sabe ainda que como é que a gente baixa o plugin. A gente vem aqui no site da Orça Fácil e ele vai estar no linkzinho aqui, bem discreto. Ó. Pode ver que ele... Por pouco ele passa desapercebido, assim. Tem vários ícones aqui em cima, porém ele está aqui, ó, download do plugin. E quando você... instala, ele vai baixar, você vai instalar, e ele entra aqui como na sua barra de menus aqui no Revit, tá? Então, ele vai vir para cá, ó, Orça Fácil. E daqui você tem as opções. Deixa eu só colocar aqui numa vista 3D, para a gente conseguir visualizar melhor o projeto, para vocês terem uma noção do que a gente está tratando hoje. Esse é o nosso empreendimento, tá? O chamado BMRX, Loft BMRX. É um conceito bem inovador, porque é a turma de engenheiro, né? A galera de arquitetura que ia pirar nisso aqui. Mas, enfim, foco no Orçabim. A gente tem aqui a barra de menus do Orça Fácil, a gente tem um link aqui que vai direto para o site da Orça Fácil, o que interessa para a gente é isso aqui, né? A gente vem aqui, lembrando que quando eu instalar o Orça Fácil e clicar aqui, é porque eu já estou logada. Vai abrir uma janela para você logar a sua conta com sua senha, porque você precisa ter o seu cadastro, precisa ter o seu acesso, né, à plataforma, porque é o mesmo acesso da web, que eu estou até logada aqui, então, assim, você precisa estar com acesso, precisa ser cliente da Orça Fácil, tá? E você faz o login e aparece essa barra de menus para você. A gente vem aqui em novo orçamento. E ele vai dar um código, enfim, você vai colocar aí, se tiver algum código, algum sequencial seu, colocar a descrição do empreendimento. Geralmente, essas opções aqui é mais para quando a gente importa orçamento, sabe? Que ele pergunta se a gente quer zerar os insumos, enfim, quando a gente está aproveitando de algum outro orçamento. Eu não marco essas opções. E ele pergunta a opção de arredondamento, eu sempre opto pela opção 4, que é colocar em 2 casas decimais, padrão do TCU, né? Então, a gente dá OK. Ele vai carregar esse novo orçamento e ele vem aqui para o nosso banco de dados, né? Então, você vê aí que, assim, um dos pontos altos do Orçabim é justamente essa variedade que a gente tem de tabelas de referência, né? Então, assim, para quem trabalha até com obra pública, isso é muito interessante, porque a gente tem uma grande variedade. A gente tem aí, ó, SINAP, Ciclo, OSSI, CINFRA, assim, e são tabelas bem conhecidas, né? Eu vou optar pelo SINAP e optar pelo SBC, tá? Lembrando que o SBC, ele não é por estado, ele é por
capital ou região. Então, eu vou escolher aqui o Recife, tá? Eu vou colocar aqui só a título de preciosismo mesmo, a mesma data de referência do SINAP e vou dar OK. Escolhi minhas duas bases de preço, OK. Ele vai carregar e aí você acha que não apareceu nada, assim, mas o orçamento, ele de fato, ele foi criado, né? Ele foi criado aqui e na versão web, porque ele sincroniza, vamos dizer que em tempo real, né? Automaticamente. Questão de segundos de diferença. Então, criado meu orçamento, eu venho aqui em editar orçamento. Ele vai carregar, porque ele já está sincronizado, e eu tenho a janela do orçamento em branco. A gente vai aqui criar uma mini EAP, só para a gente... para fins acadêmicos, realmente, né? Porque, como vocês, orçamentistas, sabem, assim, existem EAPs grandes, densas, enfim, que tomaria bastante nosso tempo. Como é a título de conhecimento, a título acadêmico, a gente vai fazer uma mini EAP. Então, aqui é basicamente uma interface de um software de orçamento dentro do próprio Revit. A gente vai criar etapa, eu vou colocar aqui, serviços iniciais. Lembrando que nada no Orçabim tem Enter, tá? Na força do hábito a gente vai querer dar um Enter aqui, não vai funcionar. A gente vem aqui no verdinho para aceitar esse item. Aí eu venho aqui em criar subetapa, em administração local. Colocar também canteiro de obras. Colocar aqui movimento de terra. Percebam que, como falei, né? É bem uma interface mesmo de um software de orçamento comum para quem já mexe aí. Não tem nada muito diferente, não. Superestrutura. Fechamentos, que são as nossas alvenarias e afins. Cada um chama de um jeito. Esquadrias. Alguma dúvida até então, gente? Tá todo mundo tão calado. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Eu estou ouvindo, sim. Eu só estou acompanhando mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Revestimentos, pintura e louças e metais. Criamos aí nossa mini EAP. Ele geralmente ele tem aí um tempinho que ele fica salvando automaticamente. Não deu tempo ainda, mas ele aparece uma barrinha sincronizando. Eu particularmente prefiro sempre ir sincronizando para não correr o risco de perder o que a gente trabalhou, né? Então, a gente tem aí nossa mini EAP criada, né? E a gente vai para a parte... A gente, quando cria uma etapa, a gente tem a opção de criar a composição, que são nossos serviços, que é onde ele vai pegar nossas bases de tabelas de referência, e criar nossos insumos também. Aí tem algumas opções aqui para a gente trabalhar dentro desses itens, que é apagar etapa, apagar item, duplicar, mover, enfim, para a gente poder trabalhar esses itens. E deixa eu só mostrar para vocês também o restante dos menus dentro do orçamento, né? Que são os critérios. A gente está com todos esses itens aqui não
não permite a gente clicar, porque a gente não está trabalhando com nenhum serviço ainda, a gente criou só etapas, né? A gente tem a opção de gerenciar nossos bancos de dados e nossos relatórios que a gente vai ver no final. Então, vou vir aqui, fechamentos, que sempre é o que o pessoal mais tem dúvida, né? Porque essa questão de paredes e tudo mais, enfim, existe uma grande, não vou chamar de polêmica, mas assim, tem sido muito questionada essa questão de modelagem de fechamentos, de paredes, enfim. Se a gente modela por tipo cebola, se a gente modela por tipo de empilhamento, por peças, enfim, existe até, para vocês que são acadêmicos, e eu particularmente eu gosto muito de buscar artigos acadêmicos nessa área, existem alguns bastante interessantes, inclusive, falando sobre isso, de tipos de modelagem, formas de modelagem para orçamento de obras. Então, assim, é um ponto interessante a se estudar também. Aí, geralmente, a gente sempre bate no exemplo de fechamento, né? Então, eu venho aqui em criar a composição e ele me pergunta, tá, essa composição que você vai criar agora é em qual banco de dados? Eu vou escolher Sinap, tá? E ele automaticamente ele cria abaixo da etapa que eu estou, que eu referenciei, né, que eu coloquei lá no meu cursor. Então, eu venho aqui em alvenaria, eu vou digitar serviço e vou aguardar um pouquinho, e ele já vai me dar, ele já vai vincular a todo o banco de dados do Sinap que eu escolhi. Então, isso assim, isso lhe dá um ganho de tempo absurdo, né? Então, aqui tem várias opções, como a gente sabe que o Sinap, ele tem muitas opções, e eu venho aqui na que mais condiz com o seu modelo, né? Jane, posso perguntar um ponto? Pode sim. Quando você falou nos tipos de modelagem para levantamento quantitativo, o Orça Fácil, ele interfere em alguma coisa nesse levantamento quantitativo? Colocando algum critério de medição, com desconto de vão, ou alguma outra coisa que cada órgão desse tem de especificação nos cadernos de encargos? Alguma coisa nesse sentido ou não? Então, a gente bate numa questão que, assim, como eu falei, está sendo muito discutida essa questão tanto da modelagem quanto da vinculação, né? O que é que acontece? Eu acho que o grande segredo é você conhecer bastante o seu modelo, como foi modelado, e a forma que você quer orçar. Por exemplo, essa questão dos vãos, né? Não existe um filtro que você consiga aplicar, por exemplo, para pegar paredes que tenha vãos ou paredes, as chamadas paredes cegas, né? Vamos dizer assim, que não tem vãos para fazer essa diferenciação no orçamento, para quem vai nesse nível de detalhamento, né? Mas o que é que a gente tem? A gente tem opções. Não sei se vocês conhecem, mas o Revit, ele possui é como se fosse uma linguagem de programação, que é chamado Dynamo, não sei se vocês já chegaram a ouvir falar sobre isso, que cria rotinas de automatização para o Revit. Então, dentro do Dynamo, você consegue fazer uma rotina que ele consegue separar as paredes que estão com vãos e sem vãos. Então, assim, eu acho que existem caminhos a serem estudados. Eu acho que vai variar muito de acordo com cada pessoa, como cada pessoa ouça, com cada tabela que trabalha, sabe? E com o nível de detalhamento que está querendo chegar no orçamento. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Não, sim. Sim, a pergunta é basicamente saber se o Orça Fácil tinha alguma intervenção nesse ponto, mas não. Fica mesmo tudo vinculado à mecânica de quantificação da base, que é o software da Autodesk, o Revit. Isso. Esse foi o entendimento para mim. Isso, porque assim, por mais que seja, o pessoal fala muito que é extração automática de quantitativos, né? E a gente sabe que não é bem assim, porque o pessoal fala muito que o BIM é tudo automático, mas eu acho que vai precisar muito do feeling de orçamentista. Então, assim,
Se você pedir para ele vincular tal item a tal categoria, ele vai fazer isso, entendeu? Então, assim, acho que, aí voltando de novo para a questão da informação, é conhecer bastante o modelo que você está trabalhando e realmente estudar, escolher o melhor item que você vai vincular, realmente se condiz, e acho que o caminho é bem por aí, sabe? O Wasabi, ele nos dá alguns filtros, e a gente consegue, por exemplo, separar de acordo com o tipo de parede que foi modelada, aí a gente consegue, entendeu? Então, assim, vai variar muito de acordo com o modelo e de acordo com os itens que você está optando por colocar na sua base orçamentária. Ok. Ok, deixa eu procurar aqui um item que mais condiz com... Porque realmente eu não estou utilizando o Sinap lá para esse modelo, né? Ô, Jaine, boa Oh, noite. boa noite. Eu só queria aproveitar também, porque foi levantada essa dúvida em relação aos critérios e diretrizes orçamentárias para levantamento em relação às composições de cada base, né? Lembrando que o SINAP, ele, para alvenaria, ele descreve alvenaria de bloco cerâmica, etc., com presença de vãos. Uhum. E existe ela sem presença de vãos. Então, Uhum. quando você usa com presença de vãos, você deve descontar realmente todo o vão, não é isso? E quando não há presença de vãos, é o pano de alvenaria sem o vão. No caso, para orçamentação, eu geralmente uso algumas composições diferentes, não somente uma para alvenaria. Só que eu acho que vai ser difícil da gente passar isso, fazer com que o software entenda que uma mesma alvenaria eu preciso usar duas composições diferentes, uma com presença de vãos e sem presença de vãos, correto? Uhum. Então, aí, essa solução que eu falei, foi até bastante interessante, que foi até dúvida minha, realmente. E eu fui em busca dessa resposta, que eu não sei se vocês conhecem, mas o professor Dionísio, ele é bastante conhecido na parte de estrutura também. E ele é bastante apaixonado por essa parte de automatizar processos. E o que é que você pode fazer? Você pode criar uma rotina no Dynamo, onde você consiga separar paredes com vãos e sem vãos e criar dois itens no seu orçamento. E daí você vincula cada um ao seu respectivo, entende? Sim, sim. Você acha que é a melhor solução para esse tipo de coisa, né? Para levantamento de alvenaria, a opção de usar o Dynamo mesmo como programação e realizar as macros, né? As Isso. rotinas. Agora sim, isso se você for obrigado a usar o Sinap, né? Porque daí você pode usar também outra base de dados que você consiga aí colocar um item só para alvenaria, entendeu? Porque na área do Revit, ele já vai estar descontado. Concorda? Temos de Con- quantidade, concordo. temos de composição, porque a gente vai ver, vai variar a questão da produtividade, a mão de obra e tudo mais, o tempo de, enfim, de mão de obra vai variar. Mas quando eu falo um item só para alvenaria, e a gente garante que o Revit ele já vai fazer esses descontos que a gente fazia antigamente no manual, né? De descontar vão. Então, assim, resolver um problema. Agora, quando se trata de Sinap, realmente é um caso ou automatizar para o próprio Revit entender e separar essas quantidades para você, ou, como a gente fala aqui dentro de um ciclo de projeto BIM, o orçamentista está presente e você sabe que vai ser obrigado a usar Sinap, você pode acordar isso até com o arquiteto, sabe? De modelar separado, talvez, não sei, seria o caso. Entende? Claro, realmente. Aí faz sentido o que você falou da presença do orçamentista desde o início, né, do Uhum. processo. Pois É é. porque o Sinap também ele é obrigatório, né, quando o recurso vem
da União, né? Um recurso público. Isso. Aí é onde que pega mesmo, mas é bacana, isso aí é bacana o que você falou. Obrigado. Aí, aí o que eu falei, né? Porque eu não sei se você estava presente na outra aula, mas assim, eu estou participando de um projeto piloto em BIM, que inclusive eu estou aprendendo bastante. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de orçamento BIM, todo mundo ainda está aprendendo muito. Então, a gente tem muito para amadurecer ainda, muito, mas muito, muito ainda. A gente fala aí que a gente está entrando agora, 2020, a gente vai começar os próximos 10 anos de ouro do BIM. Então, assim, tá todo mundo meio que no mesmo barco. Alguns estão remando mais, outros estão remando menos, vamos dizer assim. Mas tem muita coisa para a gente amadurecer. Por quê? Porque esse tipo de questão a gente vai aprender realmente na prática, né? Por isso que eu me envolvi nessa iniciativa do projeto piloto, porque realmente eu estou tendo a oportunidade e eu enxergo o quanto é diferente a gente, quanto orçamentista, a gente ter voz dentro de uma modelagem. Então, assim, para mim, eu me sinto privilegiada. Ser consultada pelo arquiteto a dizer, fala para mim tuas premissas que tu precisa para o orçamento, para eu poder modelar em cima disso. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa mudança de cultura, porque assim como foi da prancheta para o AutoCAD, do CAD para o BIM, a gente está mudando aí a mudança de era da engenharia. Então, assim, é aproveitar esse momento. Eu estou vendo que tem muita gente engajada, eu fico muito feliz, muita gente curiosa, muita gente pesquisando, e começando esse movimento nas universidades também, universidade de pós-graduação, para a gente poder brigar por esse espaço, enquanto orçamentista, para ter voz, né? Porque a gente vem aí, a gente sofre com isso, a gente vem aí no final da fila, vamos dizer assim, recebe o projeto de todo jeito, tem que encaixar num banco de dados, que, por exemplo, quem é do setor público, como você falou, tem que usar SINAP. Então, assim, aproveitar realmente essa mudança de era para implantar essa cultura, né? E tudo isso a gente vai aprender na prática, de acordo com a sua equipe, de acordo com o seu tipo de projeto, de acordo com o seu setor, né? Porque a gente fala muito aí em edificações, a gente acaba esquecendo também que a gente vai precisar orçar rodovia, aeroportos, tudo isso em BIM, sabe? Então, assim, cada tipo, cada equipe, cada projeto vai ter sua particularidade e a gente vai aprender isso como nesses conflitos, nesses embates, né? Como está sendo para mim essa experiência do projeto piloto, que inclusive até falei com a professora Maíra que eu recomendo para todo mundo, porque o que eu estou aprendendo, assim, é absurdo, é fora do normal, sabe? Aprendendo na prática, que é o mais interessante. Alguém tem mais alguma dúvida? Porque ficou uma discussão tão bacana. Eu tenho mais dúvida, mas vou deixar na hora, senão não. Desculpa. Não, pode perguntar. Quer perguntar? Não, pode. Eu tenho, mas mais para frente eu questiono. Acho que não é o momento. Não. Tá, ok. Vamos. Eu vou optar por esse item aqui, tá? E sempre vai ficar pendente aqui o item, né? A gente vai precisar dar o ok aqui no verdinho. E a gente tem aqui a parte de quantidades, onde ele já mostra uma prévia, ó, ele já fala que nenhum critério foi definido, que não tem elemento atribuído, que não tem quantidade nem nada. A gente vem aqui nesses 3 pontinhos, e aqui é onde a mágica acontece, né? Que é o editor de critério. É basicamente aí que a gente faz a vinculação. Então, eu tenho a opção de escolher um dos 3 tipos de vinculação, como eu falei que a gente ia falar, ou colocar a quantidade aqui manualmente, que é no caso aí de coisas que não são modeláveis, por exemplo, administração. Então, eu tenho aí 1 engenheiro, 2 estagiários, enfim, onde eu vou lançar manualmente essas quantidades. Então, aqui eu tenho 3 formas de vincular esse serviço, e lembrando que, assim, como fica muita tela aberta,
E para quem está trabalhando só com software de orçamento, não está acostumado ainda de estar linkado projeto e orçamento ao mesmo tempo, e você ficar um pouco perdido, você vê que aqui em cima ele diz qual editor de critério a gente está trabalhando. Esse serviço aqui, a unidade é área e metro quadrado. Então, voltando para os vínculos, né? Eu tenho 3 formas de vinculação. Um é vincular por categoria. E o que seria isso? Seria vincular objetos, itens que são famílias. Por exemplo, alvenaria, esquadria, louças, metais, tudo que é quantificável e que dentro do Revit ele entende como família, né? A gente tem a opção de linkar também por material. Então, assim, pessoal que modelou, por exemplo, revestimento separado, a gente consegue aqui vincular independente da alvenaria, certo? E a gente tem um critério aqui, que é pouco falado também, que é o critério de vincular por fórmula. E como é que a gente vai usar isso? Quando a gente trabalha no modelo federado, no modelo realmente BIM, que a gente tem um único arquivo para fundação, estrutura, arquitetura, instalações e tudo mais, existem elementos que o Revit, vamos dizer assim, não vai conseguir quantificar da forma que você precisa. Por exemplo, bloco de concreto num projeto de fundação, né? Então, assim, você vai ter lá o volume, você vai ter a área de superfície, mas o que é que o Revit não consegue lidar? Por exemplo, o volume de escavação. Então, usando esse recurso da fórmula, que o pessoal usa muito isso para fazer orçamento quando importa arquivo do TQS, enfim, de arquivos de estrutura, que geralmente tem esse problema, né? Então, assim, como é que eu vou criar uma condição que vincule o meu modelo a serviços que não são modeláveis? Por exemplo, eu não tenho como modelar escavação. Então, eu posso criar uma fórmula atrelando a um item do modelo que vai me dar essa regra. Por exemplo, eu posso dizer que a área do bloco tal, e daí eu vinculo e crio uma fórmula, eu vou fazer uma escavação que vai ter afastamento de 1.000 metros para cada lado. Aí vem uma pergunta que eu queria. Por exemplo, a proteção de piso. Eu acho pouco provável alguém fazer essa modelagem de proteção de piso, uma obra de shopping. E às vezes você tem vários tipos. Eu poderia estar somando várias famílias e criando esse quantitativo de proteção de piso, por exemplo? Isso. Você pode vincular e você pode ir somando. Inclusive, brincar, vamos dizer assim, com cada característica daquele elemento. Por exemplo, no caso de bloco, eu posso mexer na largura. Eu posso dizer que a minha escavação ela vai ser a largura mais 50 centímetros, mais vezes o comprimento, mais 50 centímetros. Então, eu vou ter aí a área do bloco, mais o afastamento de 1.000 metros. Então, você pode sim, aí vai entrar a parte da nossa engenharia, né? A gente pode brincar tranquilamente com essa questão de fórmula, e aí entra dentro do seu raciocínio e da sua demanda. Você vincular elementos do modelo para criar uma condição de regra para elementos que não são modeláveis, né? O pessoal usa muito isso para estrutura, como eu falei, né? Na arquitetura, nem tanto, porque a gente consegue pegar ou por categoria ou por material, né? Então, eu vou clicar aqui. Uma dúvida, antes de você entrar nessa categoria, na fórmula, quando você fala que é vinculado, nesse caso, por exemplo, igual você falou, vou calcular um bloco de concreto, a escavação, você vai vincular diretamente ao item que você já considerou para o bloco? Por exemplo, você tem um item que você considerou antes, na EAP, um bloco de concreto. Aí dentro dessa, e no segundo, que é para escavação de fundação. Aí você, nessa maneira, por fórmula, você vai vincular o quantitativo do bloco
e fazer uma fórmula sobre ele, em cima dele, é isso? Na verdade, ele não vai entender que você está vinculando uma quantidade à outra. Ele vai entender como um elemento, entendeu? Eu estou dizendo assim, ó, desse elemento você pega isso e aplica essa fórmula, sabe? Entendi. Acho que entendi. Ah, entendi, sim. Entendeu? Tipo, por exemplo, Excel a gente pode brincar de pegar uma fórmula e acrescentar mais fórmula pegando outra célula, né? Isso foi isso assim que você entendeu, né? Pronto, no Revit, não. Vai ter lá, vamos supor, o item lá, concreto para bloco de fundação, X, né? Que ele vai pegar o volume do bloco de concreto. Aí você vem para a escavação, você vai vincular e ele vai entender que daquele modelo você quer, daquele item você quer outra coisa. Então, assim, ó, pega isso aqui como referência, disso aqui eu quero que você me dê área ou volume disso aqui. Aí você coloca a fórmula lá, tá? Eu posso até abrir aqui, deixa eu... Ó, aqui eu vou poder colocar assim, ó. Vamos supor. Agora, detalhe. Lembrando que, como a gente está dentro do Revit, e dentro do Revit, tudo tem que ser, quando você está falando de fórmula, isso vale também para parâmetro. Tudo você tem que escrever exatamente como está. Então, assim, você pode... A imagem, desculpa te interromper, a imagem congelou foi só para mim ou para as outras pessoas também? Aqui também congelou. Eu tô com conexão aqui. O áudio tá ok? Tá ok. legal. Tá. Janine, cancela a sua. Isso, agora voltou. Mexe o mouse aí, Voltou. deixa eu ver. Talvez cancela o que você está apresentando, né? A apresentação e volta a apresentação de novo, por favor. Tá. Então, eu vou interromper o compartilhamento, não é isso? Isso mesmo. O compartilhamento, desculpa. Obrigado. E aí, vamos lá, de novo. Voltou? Voltou. Pronto, vamos lá. Então, assim, só para não ficar meio que uma caixa preta, a gente vamos clicar aqui no fórmula, tá? Então, assim, eu vou dizer a categoria. E, assim, essa opção aqui é muito importante, tá, gente? Porque, assim, como a gente sabe que o modelo, ele é feito a partir de um template, e às vezes tem template que tem infinidade de famílias que não está sendo usado naquele modelo, né? Mas estão lá. Então, o Revit, ele vai ler também. Então, você marca aqui sempre, sempre marca essa opção e somente ele vai buscar o que está sendo utilizado nesse nosso modelo, nesse nosso projeto, né? Então, entendam categoria como família, tá? Então, assim, eu não vou ter família aqui, não vou ter categoria aqui de... Assim, ele até diz que tem, mas eu não vou conseguir vincular porque esse meu modelo, ele é só de arquitetura, tá? Mas vamos supor aqui... cadê? Fundação... Eu vi alguma coisa aqui. Será que o exemplo que outra pessoa deu, por exemplo, de proteção de piso sobre piso assentado, não sei? Ó, quando eu escolho uma família, ele me dá aqui todos os parâmetros que foram atribuídos para aquela família, né? Então, assim, aí volta para a modelagem, vai depender de como foi modelado, né? Aqui eu tenho sapata, então, ó. Então, eu posso colocar, aí eu tenho que colocar exatamente como está escrito aqui. Vai ser igual a comprimento, ups, já está diferente.
Ops, alguma coisa aconteceu aqui. Acho que eu apertei alguma coisa aqui sem querer. Deixa eu colocar aqui em paredes pra gente, já que a gente tá na... Então, assim, nessa parte aqui de fórmula, eu vou poder brincar com esses parâmetros. Então, como eu falei, voltando, vai depender muito de como foi modelada. Aí entra, você pode, enfim, você pode começar a já mexer com o orçamento enquanto a modelagem está sendo feita já. Então, enfim, já pode já ir estudando esses critérios para já ir até solicitando ao arquiteto, enfim, a pessoa que está modelando, para poder criar parâmetros que facilitem essa questão das fórmulas na hora do orçamento, né? Vocês têm alguma sugestão de fórmula para a gente testar aqui? Porque eu, particularmente, eu uso pouquíssimo essa parte de fórmula. Como eu falei, geralmente o pessoal usa mais para estrutura, porque tem a questão de forma, enfim. O exemplo que eu dei, por exemplo, assim, você quer somar 2 tipos de parede, dois tipos de especificação, você conseguiria fazer? Então, aí, isso aqui já não é mais com fórmula, isso eu vou mostrar para vocês. Ah, tá, beleza. Okay. Vê. Aí a gente parou aqui em fórmula e ficou, né? Mas, enfim, voltando. Jaine, ainda sobre o assunto de fórmula, antes que você mude o assunto, você sabe se a linguagem dessas fórmulas é semelhante ao do Excel? Sim. Ou a linguagem da fórmula é... Porque o Excel tem toda uma dinâmica de fórmula, né? Como é que é a fórmula do Orsabim? É parecida com alguma fórmula do Revit? Então, é igual a... Olha, eu particularmente eu mexo pouco nisso, porque como eu não uso muita fórmula nesse editor de critério, e como assim, como eu não mexo com modelagem, tipo, eu não modelo, né? Eu estudo modelagem para orçamento. Então, assim, é basicamente o mesmo padrão de fórmula dentro do parâmetro do Revit. Tu tem conhecimento do Revit, de parâmetro? Não, de parâmetro ainda não. Pronto. Então, assim, você vai... É muito didático. Eu já fiz isso quando eu fiz a formação de Revit avançado. Então, assim, é particularmente como se fosse... É muito parecido com o Excel. Então, igual, aí você tem que colocar lá exatamente o nome do parâmetro. Aí, se você botar uma letra, uma vírgula diferente, ele vai entender errado. Mas, exemplo, eu quero somar altura mais deslocamento, então eu vou colocar igual altura desconectada mais deslocamento superior, entende? Então, é como se fosse realmente uma fórmula do Excel, só que dentro dos moldes do Revit, é como se você estivesse criando um parâmetro para o orçamento usando parâmetros do Revit, entende? Ótimo. Beleza. É bem simples, assim, é mais, menos, vezes, igual, abre parêntese, fecha parêntese, é coisa muito simples. Eu acho que o que é mais difícil, na verdade, é você chegar numa fórmula simples que ele consiga fazer exatamente o que você quer, entendeu? Que é o que muita gente quebra a cabeça quando está criando parâmetro. É conseguir chegar numa fórmula que consiga traduzir a ação que você quer que o Revit entenda. Consegue entender ou não consegui? Não, claro, perfeitamente. Então, se alguém tiver mais alguma coisa de fórmula, a gente pode falar também, tá? Então, assim, a gente tem 3 vínculos, como eu estava falando. Categoria, sempre lê a categoria como se fosse família. Então, assim, falou categoria, vínculo de categoria, você sabe que é vínculo de família. Materiais, quando você quer vincular aí algum material independente da família. Então, assim, você quer pegar um quantitativo, sei lá, só do revestimento de pastilha tal.
Às vezes não é nem tanto para o orçamento, às vezes é para um estudo de custo, para uma estimativa, para uma prévia daquele serviço, você consegue pegar por material também. E tem essa parte de fórmula, assim, no caso, a alvenaria, quando é parede, né, então a gente vai aqui em categoria, e ele abre essa outra janela de subcritérios e filtros. Aí, filtros é onde alguém perguntou aqui há pouco tempo, porque eu não conheço vocês, eu não sei dizer quem foi. Mas, assim, ó, primeiro eu vou vincular a minha categoria. Então, assim, sempre família vai vir antes de tipo. Isso é regra dentro do Revit. Então, assim, categoria. Sempre selecionado o que está sendo utilizado, porque senão vai ficar em várias categorias aqui. Então, viu aqui em, cadê paredes, né? Então, assim, quando eu clico em paredes e coloco, seleciono a opção área, porque, assim, ele poderia aparecer várias instâncias aqui. Então, eu tenho que casar a instância com a unidade de medida, né? Área a área. Então, ele já me dá aqui uma prévia. Então, todas as paredes, tudo que tem de parede que o Revit entende como família, como categoria, ele encontrou 1.319 elementos e uma área total de 13.532,56 metros quadrados. Então, assim, ele está pegando aqui tudo, mas será que aquele serviço, eu vou querer colocar tudo? Aí entra na questão que a gente discutiu há um tempo atrás, de saber bem o objeto que está sendo vinculado, né? O que é que eu estou vinculando ao serviço que eu estou escolhendo daquele banco de dados, daquela composição. Então, assim, hoje, como orçamento, a gente tem 1 milhão de composições aí espalhadas em diversos bancos de dados. Então, assim, entra o feeling do orçamentista, de saber o que é que vai ser mais apropriado para aquela situação, entendeu? Aí entra a parte de conhecer o seu banco de dados e conhecer o seu projeto. Então, assim, é aquela história, né? Papel aceita tudo, o software também ele aceita tudo. Então, assim, essa questão de orçamento BIM, eu até falei isso num podcast, que o BIM, na verdade, ele vem como uma lupa, né? O pessoal fala muito como BIM, como algo automático e tudo mais, mas, na verdade, o BIM ele vem para facilitar e simplificar coisas que podem ser automatizadas, né? Mas, assim, o feeling do orçamentista tem que estar altíssimo. O feeling do projetista tem que ser muito bom. Então, assim, o BIM, ele vem para evidenciar quem sabe orçar bem, quem sabe projetar bem, porque, assim, o software, o papel, ele aceita tudo. Então, assim, quem está operando essa automatização, esses softwares, esses plugins, tem que ter conhecimento do que está fazendo, entendeu? É que nem você pegar um projeto, um software de cálculo estrutural e lançar lá. Ele vai fazer a função dele, que é calcular. Mesma coisa o Orçabim. Ele vai fazer a função dele, que é vincular e extrair quantidades. Saber o que está sendo feito, aí entra o nível de conhecimento do orçamentista. Entendeu? Então, assim, quem vai ser bom no BIM 5D? Quem é bom orçamentista. Não é questão de software, não é questão de metodologia. A nossa base técnica continua a mesma e, pelo contrário, tem que ser agora cada vez maior, cada vez mais refinado, porque se o BIM ele vem como forma de integrar, todo mundo vai conversar ao mesmo tempo, tudo que é interferência, tudo que é erro, tudo que é dúvida vai aparecer. Coisa que antes só aparecia ou no final do projeto, ou no orçamento que a gente sabe que estourou, ou em erro de obra. Então, assim, tudo isso vai ser evidenciado na hora que a gente vai estar modelando. Entenda modelando também quanto orçando, né? Mas voltando. Então, assim, perceba que ele aceitou tudo. Então, ele não sabe se ali, eu poderia ter colocado ali alvenaria com pintura tal. Mas aqui eu vinculei a categoria paredes. Então, ele vai pegar tudo que é parede. Então, cabe a mim, que estou operando o plugin, e como orçamentista, dizer para ele o que é que ele vai pegar, né? Então, entra a parte dos filtros. Então, assim, categoria é famílias. Então, vem aqui, filtros de famílias. Eu marco, mais uma vez, somente o que está utilizado.
E ele vai reduzir minhas opções, né? Então, vem aqui, parede básica. Deixa eu ver se tinha mais aqui. Tem não. Esse pessoal modelou bem certinho. E aqui, ó, aí entra onde alguém me fez uma pergunta aqui, que eu não sei quem foi. Se eu tenho como separar por item os tipos de paredes. Aqui é que a mágica acontece. Aí, dependendo de como foi modelado, você pode vincular certo serviço a certo tipo específico da parede. Aí eu acho que responde aquela pergunta que a pessoa achou que poderia ser por fórmula, mas daí vem essa questão dos filtros e já nos ajuda, né? Esse foi até eu que perguntei. Foi você? Esse filtro que é aplicável, eu acho que resolve o problema do SINAP, que o SINAP desconta todo o vão. Então, você consegue diferenciar, né, o que você falou, uma alvenaria para duas composições diferentes. Isso. Legal. Aí entra a questão do acordo com quem está modelando, né? Ou com o arquiteto. Aí eu vou vincular, eu vou dizer que eu só quero utilizar essa. Aí, ó como ele reduz, ele só achou 5 elementos e 40 metros quadrados. Então, assim, isso aqui vai ser sempre um ponto de referência para você. A gente, como orçamentista, a gente tem muito esse feeling de quantidade, né? De olhar e falar, não, tá errada, tal. Aí, e você pode adicionar aqui mais de um filtro. Só a título acadêmico, tá, gente? Eu não tô usando preciosismo, não, tá? Mas Marcelo falando, eu não vejo todo mundo que está falando, só vejo duas pessoas aqui na minha tela. Mas aí nesse ponto aí poderia fazer alguma coisa, né? Vamos dizer assim, proteção de piso, foi aquele exemplo que eu dei. Poderia estar somando todos os tipos de piso aí para gerar uma área total de compra, de locação de proteção de piso, por exemplo. Ah, sim, sim. Então, você pode... Agora, na última coluna aí tem uma condicional ou. Isso aí tem alguma função lógica? Ou e tem alguma função? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Ok. Mas pode ver que eles somam. Uhum. Tá vendo? Ô, Jaine, o filtro, ele linka com as propriedades gráficas da sua família, por exemplo, naquela aba de propriedades, que você tem aí vários parâmetros, né, para uma família. Ele consegue linkar essas informações a modo que a gente consiga filtrar? Eu não sei se eu entendi tua pergunta. Entendi. Vamos supor que eu tenho um template de arquitetura, eu já tenho uma alvenaria já pronta, com substratos também já pronto, Sim. né? Determinado pelo meu template. Aí, quando eu clico nessa família, né? Nessa alvenaria, ela me dá as propriedades dela. Alvenaria de bloco cerâmico, etc e tal. Quando o equipamento é mais complexo, eu consigo atribuir marca, fabricante, modelo, né? Sim. São propriedades, não é? Do elemento, correto? Então, o meu filtro, eu consigo filtrar a modo que eu consiga escolher essas propriedades do meu objeto. O que o filtro busca? Então, você pode aqui filtrar por família, né? E vamos tentar aqui filtrar. Ó, por parâmetro, você pode filtrar aqui por alguns parâmetros, entendeu? Tá vendo quanto parâmetro que tem? Aí voltamos para a questão da modelagem. Então, assim, tudo isso, se a gente for
É porque, no caso aqui, ele somou os parâmetros das duas famílias que a gente selecionou. Deixa eu tirar essa parede básica aqui, que não vai nem interferir para a gente. Colocar para pesquisar os parâmetros aqui. Já diminuiu mais. Então, assim, se a gente for lá dentro dessa família, a gente vai ver que tem todos esses parâmetros lá. Então, aqui eu posso até criar uma regrinha, ó. Eu posso pegar das paredes daquela família que eu selecionei. Eu posso aplicar o parâmetro de área e dizer que eu quero áreas só maior do que 10. Entende que ele lhe dá, tipo, quem vai refinar é quem está operando o plugin, na verdade, né? Então, aí o que eu falei no começo da aula, né, que estava até no slide, é a mesma coisa, é como eu falo, né, o orçamento raiz, que eu chamo, as bases técnicas do orçamento não muda, gente. Então, assim, vamos voltar para o 2D, né? Vamos dar um exemplo. Quando a gente recebe, tá aqui, fulano, vamos orçar esse projeto. Eu não sei vocês, mas eu particularmente faço isso e eu recomendo, que é estudar todo o projeto antes de começar a orçar, para ter um norte. Então, assim, mesma coisa com o modelo. Então, aí entra a questão também de ter um pouco de noção de modelagem e de ter um pouco de noção do software de modelagem, né? Então, assim, você vai receber um modelo para orçar, você vai conhecer, abrir família, explicar tudo, como é que foi modelado, quais são os parâmetros, e daí sua cabeça já vai meio que processando como é que você pode brincar, tanto com essa questão dos filtros, que pode ir afunilando para você cada vez mais escolher o melhor vínculo para o serviço que você está escolhendo, né? Quanto a questão das fórmulas, por exemplo, né? Então, assim, você pode ver como é que tá as famílias de pisos, para escolher aquela questão foi da proteção, foi que a pessoa deu exemplo, acho que foi, né? Que nosso amigo deu exemplo. Então, assim, você já pode chegar dentro do orçamento com isso muito mais bem claro na sua cabeça, né? Então, assim, você pode aqui até brincar com isso. Eu posso escolher, digamos que eu esteja colocando a alvenaria de peitoril. Então, eu posso dizer que eu quero um parâmetro, eu escolho minha família, né? Então, eu escolho lá aquela família de bloco, e posso dizer, deixa eu procurar aqui, eu posso dizer que minha altura tem que ser igual a 1,10. E ele vai filtrar. Tudo que for, aí ele vai afunilando, né? Tudo que for categoria parede, tudo que for da família tal que a gente escreveu, tudo que tiver a altura igual a 1,10, ele vai selecionar. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma infinidade de possibilidades para ir brincando com isso, para a gente poder ter nossas necessidades aí atendidas, entendeu? Eu acho que, tipo, para a gente de orçamento, eu acho que nessa questão de categorias e filtros, eu acho que já resolve, tipo, grande parte dos nossos problemas. Eu acho que fórmula realmente seria aí um último recurso, tipo, como eu falei, né, coisas que não são modeladas. Mas, por exemplo, proteção de piso, como a pessoa deu exemplo. Se eu já tenho todos os meus pisos modelados, então automaticamente eu já tenho a soma dessas áreas, se eu quiser. Então, é você parar, pensar, estudar. Então, eu vou filtrar por pisos, categoria pisos. Aí ele vai perguntar, né, família, quais pisos? Eu vou escolher piso tal, 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 tal. Parâmetro. Piso que seja com área maior igual que tal. Enfim, aí você vai alinhando isso, né, com o seu orçamento. Mas já deu uma pedra boa, não foi, gente? Sim, com certeza. Aí tem essa parte de parâmetros também que a gente pode brincar.
E a parte de famílias, né? Que aqui ele já vai lhe dando meio que um número para você já ir. O sentimento de orçamentista, né? Ver se está coerente, se não está, não dá ok, só para a gente ver, tá? Então, assim, aqui fica todo o histórico dentro desse item. Então, para esse meu item que eu escolhi do SINAP, ele me diz a área, ele me diz quais filtros estão aplicados, quantos elementos, qual a área. Ele me dá todo esse painel para eu mexer, para eu descobrir, para eu filtrar, antes de realmente eu dar ok na minha quantidade do orçamento, né? Então, assim, você tem toda essa fase de estudo, vamos dizer assim, antes de realmente quantificar. Então, eu vou visualizar o que é que são esses 514 elementos que ele está considerando. Eu preciso ver, né? Porque, às vezes, a pessoa que modelou... A vinculação, a visualização não está pegando. Ou por quê? Para que a fórmula aqui, acho que foi... ele não está conseguindo me deixar visualizar. Eu acho que, na verdade, travou a Sabinha, ó. Olha como tá. Meu Wasabi travou, gente. Acontece, né? Foi o calor da discussão da gente. É. Mas acontece. Difícil um software que não trava hoje. O bom é que a explicação foi ao vivo, a gente não perdeu, né? Então vamos lá. Enquanto nós vamos tentando abrir, Marcelo novamente falando, nem sempre o orçamento ele pode ir acompanhando os projetos, né? Às vezes tem que congelar aquela versão, aquela situação. Como é que é feito isso? Tipo assim, você salva todo o modelo com o plugin junto, ou você consegue gerar um arquivo do Orça Fácil com a memória de tudo que foi considerado, por exemplo, uma primeira emissão? Obra pública não tem muito disso, mas obra privada você tem. Eu já tive orçamento que começa a fazer em janeiro e você só consegue fazer a última versão em dezembro. Como é que ele trata essas memórias de várias versões? Então, tá aí uma questão importante, que a gente, realmente, essa questão a gente vai ter que buscar junto com o pessoal da Orça Fácil. Essa questão eu acredito que seria você criar um novo orçamento, porque lembra que tem o código, então eu posso criar outro orçamento, e daí dentro da minha plataforma web, do Orça Fácil, tá? Eu fico com 2 orçamentos diferentes, com a data, né? Porém vinculado ao mesmo modelo. Olha, já está aqui, ó, tá vendo? A gente sincronizou lá, já está aqui. Consegue entender? Sim. Pelo que eu estou entendendo, salva o orçamento, mas o modelo não fica... Aquele retrato do modelo, daquele momento que você fez o orçamento, eu acredito que não deva ficar salvo, não. Imagino que não. Não, eu acredito que a gente pode tratar como orçamentos diferentes, né? E extrair relatórios. Desculpa entrar no assunto, é porque eu uso o Orça Fácil, então a plataforma é a mesma, só muda que eu ainda não uso o OrçaBIM, mas quando a gente precisa fazer uma outra versão, a gente faz uma cópia do orçamento, aí essa cópia é a revisão 0, aí eu faço uma cópia da minha revisão 1, revisão 2, entendeu? Fazendo várias revisões, e isso fica tudo salvo no Orça Fácil. Na aba ferramenta aí tem a opção de copiar, de extrair, várias coisas. Ok. Porque como dentro do OrçaBIM, o orçamento de número tal vai estar vinculado a tal modelo,
Sempre que aquele modelo alterar, ele vai estar mexendo nessas quantidades aqui, né? Jaine, mas será que o modelo vai estar vinculado a todas essas cópias? Ou talvez a partir desse modelo, a cópia que você gerou, acho que ela não vai ter vínculo mais, não. Será? Também gostaria de saber também. Então, fica aí a gente pode deixar isso aí como dúvida para a gente esclarecer depois, porque eu confesso que realmente é porque, como eu falei para vocês, né, assim, eu tenho conhecimento do Orçabim, do Revit, né, mais do Revit do que tudo, mas, assim, hoje, não é a minha opção de trabalho. Então, assim, algumas coisas realmente também eu precisaria estar buscando com o pessoal da Alçafaz, né? Mas aí a gente consegue esclarecer rapidinho. Mas é uma pergunta muito interessante, Marcelo, muito boa mesmo. Porque, dependendo da versão, você tem que buscar a memória, onde é que veio esse quantitativo? Antigamente você tinha aquele monte de folha de levantamento quantitativo, né? Agora não tem mais levantamento, você tem que buscar de onde que veio aquela revisão, aquele volume de concreto, Mas Eu vou até anotar aqui a sua pergunta. Muito importante mesmo. Histórico de revisão. Engraçado que eu estudo há um bom tempo sobre orçamento BIM e eu ainda não vi nada falando sobre isso. Nem artigo acadêmico, nem nada. Então, fica até aí a provocação aí para nós, enquanto estudantes, né? Pesquisar e ir atrás sobre. Acho que é muito interessante. Eu gostei, realmente, gostei bastante. Estou até anotando aqui. Eu fiz o mesmo processo, tá, gente? Só que como a gente mexeu em muita coisa, em fórmula, em parâmetro, em muita coisa, a gente não conseguiu gerar a visualização, mas eu fiz a mesma coisa. Eu escolhi o mesmo item do Sinap, eu filtrei a mesma família e coloquei para visualizar. Aí ele está carregando agora. Aí dentro dessa prévia, lembra que a gente está dentro do editor de critério ainda, tá? A gente consegue visualizar tudo que ele está entendendo enquanto essa família, enfim, seja lá quais filtros a gente procura, tá? Aí é bom até para a gente conseguir checar justamente o que a gente está filtrando, sem precisar fechar essa aba de quantidades, né? Então, isso aqui é muito bacana. Eu estou muito apaixonada por esse empreendimento que eu estou trabalhando. Então é isso, a gente visualiza, vê que está tudo ok, é tudo parede, enfim, está coerente, tá quantitativo ok, fechar. Então aqui eu dou o meu ok. Ele já vem a quantidade para cá, né? Que é o que a gente chama de extrair quantitativos automaticamente. Como eu falo, BIM não é mágica, é tudo. Vocês viram, né? Que não é tão automaticamente assim. A gente tem que exatamente saber o que está sendo feito. Vamos dar um exemplo de louça metal. Vamos lá. Deixa eu escolher aqui. Eu vou botar a caixa acoplada, tá, gente? Porque o orçamento. Oi. Acho que a imagem congelou de novo, não? Não sei, congelou? Voltou para mim aqui agora. Agora eu estou vendo o Sinap, caixa acoplada. Eu acho que é por causa da visualização, né? Que pesou a tela.
Eu boto caixa acoplada porque tem tabela. A gente fala que o orçamentista ele tem que conhecer muito de sinônimos, né? Porque, por exemplo, tem tabela que está bacia sanitária, tem tabela que está vaso sanitária. Então, você vai meio que conseguindo uns macetes para conseguir achar os itens de forma mais prática. Enfim, escolhi aqui um item qualquer de vaso sanitário, mesma coisa. Família, categoria. Aí eu venho aqui peças hidrossanitárias. Ele me diz que tem 443. Mas assim, eu como orçamentista, eu sei que não tem esse número de bacias. Então, voltamos para os nossos filtros, né? Então, somente utilizados. Ele vai filtrar o que não está sendo utilizado no modelo. Eu escolho o que é referente. Mesma coisa, tá, gente? Para lavatório, enfim, segue-se o mesmo passo a passo. Aí, lembra que eu falei no começo da aula que cada pessoa ou cada equipe vai definir o seu fluxo de projeto, né? Por exemplo, tem gente que prefere fazer assim, porém você vê que você perde um tempinho maior de criar o item e vincular, né? Tem pessoas que cria toda a API, então você cria toda a API, todos os códigos da tabela, deixa tudo ok. Quando está todo fechadinho a sua API, você vem para a vinculação, aí você começa nesse estudo, né? Então você vê aí a melhor forma que você ganha em produtividade para ver a ordem de como você vai fazer isso. Então vamos. Oi. É Marcel de novo. Eu conseguiria montar toda a tabela, quer dizer, porque digitar aí ela toma um certo tempo, né? Mas às vezes a gente recebe uma tabela de um cliente já toda formatada. Você só parametriza ela no Excel, eu conseguiria importar ela para dentro aí com todos os códigos CPU e com os parâmetros de família de forma automática, saindo do Excel direto para o Wasabi? Ou a vinculação necessariamente teria que ser manual? Item a item. Aqui dentro do... Você vê que, assim, aqui no plugin, é como já fala, né? É um plugin, ele não é um software. Então, assim, ele me dá recursos limitados. Aqui no plugin, ele me dá essas opções, né? De criar etapas, subetapas, enfim. Na plataforma web, eu acredito que a gente possa importar, importar do Excel. Lembra que é sincronizado? Então, eu posso criar meu orçamento vinculado a modelo e colocar a minha EP aqui. Lembrando que tudo que eu fizer em um vai estar no outro. Então, você pode também, não quer fazer lá no Revit, você pode fazer aqui, tranquilamente, tá? A gente está fazendo lá no plugin para ver justamente essa questão do vínculo, né? Essa questão de escolher o item, de vincular, de tentar entender, de botar os filtros e tudo mais. Mas você pode tranquilamente criar a sua EAP aqui dentro da versão web, tá? E deixar a parte do plugin, propriamente dito, para só vinculação, se você preferir. Sim. Então eu venho aqui, filtrei, coloquei... E quando eu pego peças, a família, a categoria de peças sanitárias, então você vê que tem várias coisas, né? Tem cuba, tem tanque, tem bacia, enfim, você vai filtrando. Então, vou até tirar essa aqui. E daí você confere realmente além de você conseguir enxergar família e tudo mais,
você ainda tem esse plus, que é a conferência na visualização, que isso aí já consegue matar vários erros grosseiros que poderiam passar, né, de forma manual. Aqui eu já incluí as colunas, sabe que não é? Enfim, você vai ajustando e o plugin ele vai te ajudando em tempo real, né? Então, conferiu, é isso mesmo. A quantidade você pode... aí entra a questão da automatização, né? Então, assim, a quantidade você sabe que é essa. Então, se você aplicou os filtros corretos, a categoria correta, você não precisa se preocupar com isso. Conferiu aqui, tá coerente? Ok. Fechou. Aprovei. E é isso. O Wasabi, é porque aqui eu tô na planta de fachada, mas ele tem um recurso interessante que é, você tem um item e você pode aqui, ó, realçar o item. Então, se você tiver aí numa planta baixa, no Revit, enfim, planta do primeiro pavimento, você pedir para realçar, ele vai deixar tudo em azul, o que você vinculou a esse item, né? Então, aqui, ó, você clica e realçar. E ele já mostra aqui nas propriedades, ó. Eu não consigo enxergar aqui porque eu estou na visualização 3D, mas ainda consigo, ó. Entre um esquadrinho e outro, eu consigo ver que ele está selecionando. Eu acho que congelou para mim, não sei se congelou para mais gente. Congelou? Agora eu tô vendo a fachada na janela. Pronto, tá vendo que ele tá azul, o vaso sanitário? Sim, casou, tô vendo. Pronto, porque eu cliquei no meu item e coloquei em realçar. Então, eu pergunto para ele, ó, o que é que nesse item aqui está vinculado? Aí ele mostra. Então, assim, além da conferência de visualização dentro da aba de critérios, você, dentro do orçamento, você, tipo, meio que está fazendo uma conferência final, está checando o seu orçamento final para fechar, você consegue dar um check em tudo que foi vinculado com essa opção de realçar, né? Aí ele seleciona no modelo e já coloca aqui nas propriedades, ó. Então, eu consigo ver, ó, como o nosso amigo falou, se tem alguma marca, se tem algum preço, se tem algum parâmetro aqui, qual tipo, a pré-visualização dela aqui, enfim, dá todos esses recursos visuais para a gente, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Dentro do Wasabi, do plugin, dentro do Revit, a gente tem, quando fala de relatório, a gente tem apenas essa opção aqui de memória de cálculo, que eu acho bastante bacana, né? Que consegue extrair para Excel memória de cálculo. Para relatórios, mas vamos dizer assim, formais de orçamento, a gente vai ter que vir na versão web, tá? Que a gente tem resumo, sintético, isso aí, até o nosso outro amigo aí que trabalha com nossa parte deve conhecer bem. Composições, curva ABC, enfim, para relatórios padrões de orçamento de obras, a gente vem na versão web, tá? Quando a gente fala de quantitativos, do modelo, a gente vem aqui dentro do plugin para extrair a memória de cálculo. Vamos testar aqui só para vocês conseguirem visualizarem. E pode ver que ele sincroniza. Eu vou salvar aqui. Enquanto sincroniza aí, toda a parte de quantitativo é feita aí no plugin dentro do Revit. Mas se eu preciso alterar preço de insumo, mudar um índice de composição, mudar percentual de encargos sociais, é tudo feito na web. É isso? Seria?
Então, questão de composição, você travou aqui, né? O item do Sinap ao modelo. Então, isso aí você não vai conseguir mexer, nem nessa quantidade vinculada. Você pode mexer em termos de preço. E, assim, a gente tem a opção também de criar insumo. Então, tudo que eu não vinculei, ó, eu vou criar aqui um insumo só para a gente ver. Não, eu digo assim, se eu estiver usando para iniciativa privada, eu tenho meu banco de CPU, só que aquela CPU que eu estou fazendo para essa obra aí, eu não gostei do índice de uma mão de obra, eu quero aumentar ou reduzir. Mexer no código, mexer nos índices da CPU, aí eu faço isso na web. Aí no plugin eu só vejo mesmo, só vincula a quantidade. Isso. O plugin, ele é para vincular. Ó, isso aqui eu vou deixar só para a gente ver lá na web um exemplo. Como eu coloquei insumo, ele já me pede para colocar a quantidade. Então, eu vou colocar só a título de... Sincronizou. Lembrando que a gente tem aqui, ó, MineAP, 2 serviços, a gente vinculou, eu não vinculei, tá? Então, depois tu vai ver isso lá na web, mas deixa eu ver para a memória de cálculo. Aqui. Ó, ele sai, eu acho bem organizado essa forma aqui da memória de cálculo, tá? Porque a gente sabe que tem software de orçamento que exporta tudo desorganizado. A gente, além de fazer o orçamento, tem que ter o trabalho de editar a planilha quando exporta. Ele já sai numa organização aqui, num layout ok, vamos dizer assim. O que pode fazer é você mudar para o seu padrão da sua empresa, né? Então, assim, tudo que está em verde é serviço. Aí eu consigo, ó, quando eu clico no código, ó, ele vai abrir essa planilha, certo? Com diversas abas. E justamente por ter diversas abas que ele cria, tipo, cada etapa, cada subetapa, ele cria uma guia, uma aba dentro do Excel, você não precisa estar se preocupando em estar procurando. Ele cria assim, ok, você não precisa se preocupar com isso, porque você clica aqui no item, eu quero saber o que está nessa composição, estou dentro do Excel, ok? Então, assim, eu clico aqui e ele vem para cá. E ele diz, ó, que a minha categoria foi paredes, dentro do Revit, que foram considerados 514 elementos, me diz a área, qual foi a família, ele me dá... Tá, congelou aqui também, para vocês congelar? Para mim também, tá congelado. Todo Agora mundo voltou. Agora voltou. botou. Aí aqui ele me dá meio que uma memória de cálculo para mostrar o que eu estou considerando, né? Termos de vinculação, tá, gente? Relatório de composição de custo, eu vou extrair na web, né? Que aí são relatórios padrões do orçamento, que vai ser as composições do Sinap que a gente escolheu ou qualquer outro banco. Exemplo, se eu escolher aqui colocar um item só para todas as louças e metais, aqui ele vai descrever o que eu estou considerando. Quais foram as famílias? Bacia, lavatório, torneira, enfim. Eu achei muito bacana essa questão de você clicar e ir direto para o item, né? Ele referencia aqui qual foi o código que você escolheu, ele vem direto com o código, ou com a descrição do serviço igual da base que você escolheu. Ele vê o formatozinho da planilha orçamentária, né? E as respectivas... O que eles chamam de memória de cálculo, na verdade, é memória de vínculo, né? É para saber o que foi vinculado ao modelo. Voltando para a parte de quantidades, lembra que eu coloquei aqui o item sem vincular
a gente vai ver como é que tá lá na web. Deixa eu sincronizar aqui. A gente volta lá. Deixa eu carregar aqui. Pode ver que ele separa por cor, fica boa essa visualização. Então, assim, tudo que está nesse verdinho é tapa, tudo que está nesse azul é serviço, composição, e tudo que está como... acho que isso é um amarelinho, laranjinha, não sei, é como serviço, tá? Então, assim, ó, aqui eu não vinculei. Então, aqui dentro da web, eu posso alterar, tá? Então, vamos botar aqui, sei lá, 50. Eu tenho essa liberdade para alterar. Já em serviços, ele não me deixa, ele me bloqueia para alterar a quantidade, né? Porque ele entende que esse orçamento, ele está vinculado a um modelo. Então, eu não tenho permissão para mexer manualmente nisso. Posso mexer até na descrição, no cabeçalho, de como vai sair na planilha, que a gente sabe que às vezes precisa mudar, enfim, alguma coisa. Mas ele, quantidade, ele não me deixa mudar. Tem situação que acaba, por mais que você faça memória, faça tudo, às vezes você define não usar um quantitativo maior do que da memória, ou por questões comerciais, ou por questões de estratégia. Aí você teria que ir lá no Revit, desvincular tudo e definir uma quantidade que você queira adotar, ou precise adotar. Seria assim? Não, mas você queria o quê? Mexer só em uma quantidade? Vamos dizer que, por mais que você faça memória, você chega a um volume lá de escavação, um volume de concreto de 100 metros cúbicos, mas você resolva apresentar uma proposta, sei lá, de 90. Por questões comerciais, por algum entendimento que você tenha da obra a mais que o modelo. Acontece. Então, eu consigo... Você teria que desvincular tudo para poder... Não, olha, então, você já teve o trabalho de vincular, né? Isso aí te consome o tempo e te dá a confiabilidade dos quantitativos. Então, assim, eu não desvincularia. Eu criaria um orçamento na versão web, certo? Cópia de planilha normal, para conseguir mexer nesses quantitativos manualmente, sem vincular a modelo nenhum, entendeu? E você ter o seu orçamento vinculado para você, como um guia, como um balizador. Okay. E fazer uma cópia para você conseguir extrair Excel, enfim, para fazer aquela prestação. Eu entendo você. 6 anos que eu trabalhei em orçamento, setor privado, tá? Então, eu sei bem como é isso, de apresentação de planilha para o cliente, receber planilha pronta numa concorrência, tem que se moldar, tem que importar, sei bem esses questionamentos que tu estás colocando aí. É bastante pertinente, realmente. Okay. A gente consegue sim. Essa questão do vincular, ela vai te dar confiabilidade e agilidade, né? Para tu não estar levantando. Então, assim, se tiver uma equipe de orçamento, você pode colocar uma pessoa que tenha conhecimento no Revit para poder fazer essas vinculações com o plugin e você ganhar na parte de quantitativos e, sei lá, outra pessoa, você da equipe já está correndo com a parte de preço. Enfim, acho que a gente ganha muita agilidade com essa questão de quantidades, que eu acho que é o nosso grande gargalo na questão de prazo de elaboração de orçamento. E gasta um tempo, assim, absurdo, levantando manualmente do CAD. Então, se a gente puder explorar dessa questão do vínculo, é perfeito, né? Eu acho que o demais a gente consegue arrumar uma solução de planilha mesmo de Excel. Eu olhei a do vaso, né? Vamos ver aqui do parede para ver. Não, acho que cadê?
Deixa eu olhar. Jaine, Oi. deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Eu queria saber sua opinião também em relação ao trabalho do orçamentista, porque, vou dar um exemplo, os programas de estrutura hoje, a maioria deles já trabalham em BIM e conseguem, mesmo que não gere um modelo federado, você consegue, a partir desse modelo específico, ter uma planilha de quantitativos muito boa. Para instalações também, por exemplo, o QI hidrossanitário, ele te dá toda a lista de materiais hidrossanitários, etc. Elétrico também. Você acha que é mais vantajoso em relação à produtividade? O que você acha que é o ideal? Unificar tudo no modelo federado e você trabalhar com o OrçaBIM linkando isso, ou fazer esse trabalho segmentado, ou, por exemplo, usar a extração de quantitativos de cada software, de cada disciplina separadamente, e no OrçaBIM você focar mais arquitetura ou infraestrutura, que você falou também que faz, etc. O que que é? Eu queria saber esse meio prático aí, o que que é interessante. Então, meu ver, que é justamente essa fase que a gente vai chegar no projeto piloto, que eu estou bastante ansiosa, mas assim, ao meu ver, como a gente está tratando de um modelo BIM, né, e tendo um modelo federado ou não, se você pode contar com essa extração de quantitativos de softwares complementares, como estrutura e instalações, eu acho que é super bem-vindo, entendeu? Porque você vai ter a confiabilidade das quantidades. Então, assim, é diferente de você receber, sei lá, um quadro de luminárias de instalações que você não sabe se o cara ele contou corretamente ou não. Não foi um serviço manual, entende? Foi uma extração também de quantitativos. Então, se você puder focar só na parte de arquitetura, ótimo, porque daí a gente fica mais livre ainda para correr na questão preço. É o que eu falei na outra palestra. Tudo que a gente puder ganhar de tempo nessa questão de quantitativo é super bem-vindo, porque o orçamentista, ele vai ganhar tempo para poder negociar preço, que como vocês sabem, a gente hoje é sofrido nessa questão. A gente tem, sei lá, um mês para fazer um orçamento e precisa dividir o tempo de uma forma que a gente consiga quantificar, criar composição, cotação de preço, e às vezes a gente precisa estimar algum preço ou outro, a gente precisa, a gente não consegue pegar as cotações que gostaria. Então, assim, a gente ganhando nessa questão de tempo de extração de quantitativo, a gente consegue trabalhar a questão de preço. Então, a gente vai ter um orçamento aí mais coerente, mais enxuto. Para essa galera aí que é do setor privado, por exemplo, que disputa a concorrência de preço acirradíssima. Eu vivi isso 6 anos, né? Então, assim, você ganhar tempo para poder trabalhar preço é primordial. E saber que vai ter a confiabilidade, que aquele quantitativo de estrutura, aquele quantitativo de instalações, ele foi extraído de um modelo, então a gente tem essa confiabilidade, por que não, né? Aproveitar, né? Ótimo, beleza. Eu falo do setor privado assim, gente, porque entre a aula passada e essa, minha carreira aí teve um divisor de águas que eu saí da parte de construção privada e entrei no ramo de corporação agora. Então, assim, vou começar a ver esse novo mundo de orçamentos também está sendo bastante interessante também, que já é uma outra pegada de orçamento. Então, como eu costumo dizer, né, que orçamento é uma faculdade, é uma ciência à parte dentro da engenharia, porque não é só levantar e colocar preço. Cada orçamento, cada tipo de orçamento tem essa particularidade. E pode ver, tem orçamentistas aí com 10, 20 anos de área que está sempre estudando, sempre tem dúvida, sempre tem novidade. Então, quando a gente se reúne assim para falar disso, surgem questões bastante interessantes. Gente, particularmente, assim, eu acho que a gente deu uma boa
visualizada pelo menos naqueles pontos que a gente tinha combinado no começo da aula, né? A gente conseguiu meio que ver tudo. Vocês têm mais alguma dúvida? Então, se a gente ver aqui, a gente viu tudo, praticamente. Muito bem, Janine. Agradeço aí mais uma vez. Vamos abrir Tem agora. mais dúvida? Estou à disposição, tá? Vamos aproveitar aí que a hora da Janine não é barata, não, hein? Depois de mais essa cortesia aqui, é só no taxímetro, né, Janine? Aí... Vou ter que me levar para Minas, eu tenho que comer pão de queijo. Pois é, vai ter que transformar tudo em pães de queijo. Aí vai dar trabalho aqui para nós. Com café, eu aceito. Isso é bom. Ô, Vai lá, Janine. Marcelo, faz uma pergunta aí. Caio, Nilmara. Marcelo, eu tenho uma pergunta, assim, é o tal do 5D, né? Aí para chegar no 5D tem o 4D antes. Isso. Consegue-se buscar alguma informação do 4D, do que se fala de prazo total do empreendimento, por exemplo, você tem uma equipe condutiva da obra, em alguma variável do modelo, esse empreendimento está ocorrendo aqui em 18 meses. Então, se extrai direto dessa informação lá a permanência de um engenheiro, a permanência de locação de um container, por exemplo, fachada. Às vezes você tem alguma solução de fachada lá que você tem que colocar andaime, seja um lançadeiro, um andaime industrial. Você consegue vincular isso a algum aspecto de variável que venha do 4D para, se o prazo da obra aumentar ou diminuir, o orçamento acompanhar junto? Então, você acabou de descrever o que é o BIM 5D, né? E daí já é uma outra pegada, já é um outro fluxo de trabalho, né? Porque, como eu falei, a gente integra o 4D com o 5D. Daí a gente já vai usar aí um Navisworks, um Solibri, enfim, aí já é bastante coisa para a gente estudar. E esses softwares de 4D, eles fazem justamente isso que você falou, de planejamento real da obra, não é só colocar prazo. Então, eles planejam, assim, canteiro, etapas da obra, você consegue visualizar tudo isso, atribuir o fator custo, enfim, é muito bacana. Fica aí mais uma provocação para a gente estudar, para a gente se tornar mais completo ainda, enquanto orçamentista, dentro desse cenário BIM, né? Mas Então, essa ferramenta, Alpha Fácil, esse plugin, ele consegue capturar alguma informação nesse sentido? não, o OrçaBIM, ele é para orçamento BIM. Então, ele vai me trabalhar a modelagem junto com o custo, né? Eu pego meu modelo, meu 3D, e vinculo ao preço, que é meu banco de dados, né? Ok. Ok? Mais dúvidas, gente? Aproveitar um pouco que o Marcelo falou, pensei em uma pergunta parecida com o que ele falou. O Marcelo levou mais para o lado de planejamento, só que se tratando do andaime, que é uma coisa simples talvez de ser levantada, você faz o levantamento de andaime, de pensar algumas estruturas provisórias, algumas cimbramento, essas coisas, formas de laje, cubetas de laje nervurada, essas coisas assim, você consegue levantar também pelo OrçaBIM? Ou você usa um outro programa? O que você acha interessante para isso? Então, essa parte de equipamento, eu coloco no BDI, né? Tem gente que coloca na planilha direto. Eu não coloco, né? Essa foi a minha vivência eu acho que o Marcelo também, porque esses itens, geralmente, a gente não abre para orçamento privado, né? Mas é aquela história, né? Tudo que está modelado, você consegue puxar, entre aspas, no OrçaBIM. Então, tudo vai depender do modelo, né? Essa questão das formas, por exemplo, das cubetas, você pode criar uma fórmula, por exemplo, sabe? E pegar a área de laje que vai estar lá. São trabalhadas. Beleza. Muito bem, gente.
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Túlio, Caetano. Não, gostaria só de agradecer, eu achei a palestra muito interessante e acho que agregou bastante, assim, eu acho que ela trouxe bastante conhecimento, assim, acho que é uma coisa que a gente vai adquirir mais na prática mesmo, à medida que a gente for batendo cabeça com os problemas, mas assim, só de ter essa referência para buscar depois, eu acho que já valeu demais, viu? Obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a Jaine por essa delicadeza, né? Essa disposição. Isso é muito importante compartilhar. Quando a gente compartilha, o conhecimento é uma coisa muito bacana, né? Porque quando você compartilha, você não perde ele, né? Você duplica, triplica, né? Multiplica aquilo que você aprendeu. E uma coisa que eu vi no Facebook, né? Que quando você ensina outra pessoa da sua área, você não está fortalecendo a concorrência, você está criando ali um respeito pelo seu trabalho, uma admiração pelo seu trabalho. Então, Jaina, nós ficamos muito admirados pelo seu trabalho, você está de parabéns, continue compartilhando, eu tenho certeza que isso vai trazer muita coisa boa profissionalmente, pessoalmente, para você. Fica o agradecimento aqui do coordenador do curso de Engenharia de Orçamentos aqui da PUC Minas, que hoje sou eu, né? A gente fica muito agradecido aí por essa oportunidade. O Marcelo, pessoal, Marcelo, conheço ele há um bom tempo, é um amigo meu da ACE, que é uma entidade de engenharia de cursos mundialmente conhecida, e eu tenho certeza que se ele ficou aqui com a gente até 2 horas aqui da apresentação, é porque o assunto chamou muita atenção dele, além de ser um gentleman, né, um cavalheiro, né, ele certamente se interessou pelo tema e despertou nele, né, Marcelo? A gente agradece aí também eu sua que presença. Agradeço aí a oportunidade aí de estar recebendo essas informações e aprendendo. Realmente, essa parte de automação de orçamento, todos temos que entrar nela. Eu sou do pessoal mais antigo, estou absorvendo bastante coisa agora. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Lembrando que sexta-feira que vem, nós vamos ter, Jaime, depois eu vou te mandar aqui o convite também, o Power BI para analisar orçamentos. Então, nós vamos pegar o orçamento pronto, transportar isso para uma planilha de Excel, porque o Power BI pode ir lá e ler. Na verdade, o Power BI lê em várias fontes de dados, né? E aí nós vamos analisar, fazendo vários exercícios com o Power BI. É um orçamentista que é o Romário Lopes, muito experiente, junto com um professor do curso, que é o Leonardo Aleixo, que está conosco aí no curso também, que é professor nosso, né? E eles vão trazer um exemplo, Marcelo, eletromecânico, projetos industriais, mas na área eletromecânica, né? Então, vai ser interessante aí, se a Jaine puder participar, está mais do que convidada. Né? Vai ser dia 7 de agosto, às 18h30, sexta-feira que vem. Pode contar comigo. E o que eu ouço falar do mercado, das pessoas que eu tenho em contato, que esse aí é o novo Excel. Com certeza, sem dúvidas. Com certeza. A gente tem usado ele para outras análises também, para gestão de projetos, valor agregado, tendência. Eu vou te comentar uma coisa que a gente busca plugin, você pode ir lá no marketplace dele, buscar um plugin para você ver a tendência de custo no projeto, né, conforme o que você está gastando. Você acha plugins lá, no setor elétrico, por exemplo, comportamento, né, do desembolso de um projeto de eólico, você tem lá no marketplace dele. Então é muito legal, a gente vai ver tudo isso lá. Caio, resolvido? Nilmara, Ricardo, Túlio, Caetano. Ótimo, aula excepcional. Gostei muito, Jaine. Fez assim, eu ainda melhorar meu conceito em relação a ter que ir para a prática mesmo. Porque são coisas que, igual o Marcelo falou, você falou, o Ítalo falou, depois que no cotidiano mesmo a gente vai desenvolvendo e vai achando aplicação para aquilo, né? Mas ótimo, bom demais. Muito obrigado mesmo. Excelente aula, parabéns. Gostei muito. E outra, tá todo mundo amadurecendo junto, né? Então, assim, enquanto a gente puder aproveitar essa fase como
falei, esses próximos 10 anos ainda, estou sendo generosa ainda, porque na era da internet, então tudo é tão rápido que eu posso chutar aí até 5 anos. Deixa eu aproveitar para compartilhar conhecimento e aprender na prática. A gente vai sair muito na frente, sabe? A gente vai se tornar excepcional no que faz, com excelência, usando a tecnologia ao nosso favor. E eu acho que ficou aí várias questões, até para mim mesma, a gente estudar essa questão do planejamento, a questão do Power BI, essa questão do histórico de revisão, enfim, tem muito ainda que se discutir, a se trocar. Eu, particularmente, eu tenho amor, eu descobri esse amor, acho que no final do ano passado, em compartilhar com conteúdo, conhecimento, enfim, um pouco que eu sei. Eu estou aqui falando, eu estou à disposição. E o que precisar de mim, gente, eu estou realmente à disposição. Eu coloquei meus contatos na outra apresentação e nessa. E-mail, WhatsApp, Instagram, aceito para a gente trocar figurinha, para vocês me darem feedback também, que para mim é importante, entendeu? Então, assim, eu passei 2 horas aí praticamente falando, então, assim, esse feedback de vocês são engenheiros, vocês são orçamentistas, é muito importante para mim também como profissional. Estou super agradecida, super feliz dessa oportunidade, e o que precisar de mim, dessa recifense aqui, eu estou à disposição para a gente trocar ideia, para a gente falar de orçamento, falar de BIM, tecnologia, e para o professor Ítalo, professora Maíra, aí ter meu contato, o meu WhatsApp está aí 24 horas à disposição para vocês. Muito bem, obrigado. Depois, se você puder mandar essa apresentação com seus contatos também, a gente manda um PDF, por favor, que aí eu peço a Maíra para multiplicar para os alunos. Eu coloquei aí no chat da nossa aula de hoje um link que é lá do Simpla, que é do Power BI para sexta-feira que vem, né, que vai ser gratuito também, né, com a presença desses profissionais que eu falei com vocês, e tenho certeza que vai ser muito bacana. Gente, um abraço para vocês. Boa noite, se cuidem, né? Se cuidem aí. Esse assunto do Covid aí tem que ter muita atenção. Se cuidem, espero sempre encontrá-los bem, com muita saúde, muita disposição. Jaino, um grande beijo aqui de Minas para você. Muito, muito obrigado. Carinho, oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.